Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos apresentar agora o Seminário de Conceitos da matéria de Filosofia e Sociologia e o trabalho será apresentado por Brenda da Fonseca, Davi Corradini, Evelyn Carvalho, Karine Cardoso, Tainara Rodrigues e eu, Ana Luísa de Oliveira. Nós somos da turma 3A. Da matéria de Sociologia, nós vamos trabalhar o capítulo 14 e 15 e de Filosofia o capítulo 27 e 28. Capítulo 14. Brasil, mostra tua cara. Do livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. O Brasil é um país continental, é uma frase muito dita entre as pessoas, e ele é considerado o maior país da América do Sul e o quinto maior país do mundo. Possui condições geográficas distintas, traços particulares de cultura e níveis desiguais de desenvolvimento econômico-social. Então, dizer as frases cultura brasileira e realidade brasileira se torna um equívoco, porque é como tivéssemos uma única cultura homogênea e como se a realidade do país pudesse ser capturada de uma só vez. O que não é possível, da mesma maneira que mapas não reproduzem exatamente o que existe no espaço que o seu traçado representa. As regiões brasileiras apresentam um desequilíbrio no ponto de vista econômico e social visível, porque algumas regiões dispõem de riquezas e oportunidades e outras dependem totalmente do governo federal, porque a produção local não é suficiente para promover o desenvolvimento e uma boa qualidade de vida para as pessoas daquela região. O mapa ao lado tem o objetivo de mensurar a participação das regiões no Produto Interno Bruto do Brasil em 2009. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, metade do PIB nacional se concentrava em apenas 1% dos municípios brasileiros, dados de 2012. Isso significa dizer que dos 570 municípios, apenas 56 concentravam metade da riqueza produzida no país. E essa região abriga 30,8% da população brasileira, ou seja, quase um terço dela. Isso acontece porque as pessoas migram da região mais pobre em direção às regiões mais ricas, à procura de oportunidades de trabalho e melhor condição de vida. Então é possível perceber que as regiões ricas ficam cada vez mais ricas e as regiões pobres cada vez mais pobres. E ainda assim, as regiões consideradas economicamente ricas não distribuem de forma equilibrada essa riqueza entre os habitantes. Em outras palavras, o bolo pode ser grande, porém mal repartido, que foi até objeto de estudo de Karl Marx. Os cientistas sociais que estudam essas causas, eles também afirmam que é nas regiões mais ricas que é visível de forma mais forte os contrastes entre as pessoas que usufruem dessa riqueza, por exemplo, e outras que só servem de mão de obra. O Índice de Desenvolvimento Humano ele surgiu como contraponto do PIB, que calcula mais a parte econômica, para se concentrar nos pontos de saúde, educação e renda. Em uma pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2014, o Brasil ficou em 79º lugar de 187 países. Acho que é assim que fala. De 1980 até 2013, o IDH cresceu. Mas um problema brasileiro é que as regiões mais pobres elas podem ser comparadas às regiões mais pobres do mundo inteiro, enquanto as regiões mais ricas podem ser consideradas como nível de desenvolvimento das regiões mais ricas do mundo. Então a disparidade dentro de um país só é muito grande. Aqui nós trouxemos a imagem de moradias na região da Lagoa Paranoá, na asa norte de Brasília, e moradias na região da Lagoa Mundaú, em Maceió, Alagoas. E certamente a qualidade de vida dessas pessoas são totalmente diferentes. O nível de desenvolvimento educacional, que é mensurado pelo IDH, ele considera a quantidade de analfabetos presentes no país, o que indica o nível de pobreza. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios demonstra que as discrepâncias entre as regiões acentuam as desigualdades entre os cidadãos. Aqui nós trouxemos o gráfico do livro, que mostra que Sudeste e Sul, que contribui de maneira mais significativa para o PIB, é o que possui o nível de analfabetismo menor. Esse outro gráfico, ele aponta as taxas de analfabetismo no Brasil por região. E é claro que na área urbana possui quantidade bem menor de analfabetos. Pelas pesquisas, os indicadores de educação e saúde andam juntos, porque se um ou outro forem muito baixos, todos os demais fatores sofrem suas consequências. Tudo virando urbano. Bom, a urbanização foi muito importante no Brasil, principalmente porque foi um dos países que teve maior movimento urbano no mundo.
A população rural, que era predominante, se tornou urbana em 25 anos. E um dos fatores que podem ter levado isso a acontecer são os novos valores, crenças, relacionamentos e tipo de poder que as pessoas viam que poderiam ter nos centros urbanos. Além disso, um fator muito importante foi a industrialização. Nas cidades, houveram mudanças na economia, no trabalho, nos direitos e na política. Foi a partir da segunda metade do século XIX, em um surto de industrialização, que as cidades começaram a ter um número expressivo de habitantes. Graças aos imigrantes, o aumento populacional foi muito grande. Ao lado eu coloquei uma imagem de uma pintura da Tarsila do Amaral, que representa a Estrada de Ferro Central do Brasil, e representa o contraste entre paisagens rurais e urbanas, que foi muito presente nessa época. Já em 1960 e 1980, houveram muitas migrações internas. Em 2 décadas, mais de 43 milhões de pessoas se mudaram da vida rural para a vida urbana. Grande parte da população acreditava em uma vida melhor no Sudeste, principalmente a população nordestina, porque o Sudeste foi muito industrializado. Sendo assim, começou a surgir as regiões metropolitanas, que eram nada menos que grandes centros populacionais formados por uma cidade central. Nos dias atuais, o Brasil é majoritariamente urbano, com 84,4% da sua população sediando a parte urbana. Jorge Simmel afirma que as cidades em geral trazem bastante oportunidade de vida, trabalho e desejo para as pessoas. E as brasileiras não são diferentes. As cidades brasileiras, elas se enquadram em um padrão 880, em que são amigáveis e violentas, cordiais e injustas, livres e opressoras. A imaginação sociológica nos faz perceber várias versões de situações sociais. Com a imprensa, que dissemina os acontecimentos de uma comunicação muito rápida, as pessoas passam a ter mais acesso a essas situações e versões. As famílias brasileiras são um exemplo muito claro de versões de situações sociais. Hoje em dia existem vários formatos de família que se adequaram com o tempo no pensamento social, como, por exemplo, situações de famílias homossexuais, de pais sem filhos, de divórcio ou outras coisas que hoje em dia são mais comuns e antigamente não eram tão bem aceitas. Hoje em dia é comum filhos sem religião dos pais ou as mulheres que têm um papel mais importante na sociedade, o tipo de emprego das mulheres que não é só dentro de casa, alguns pais que também são pais solteiros, mães solteiras e por aí vai. Agora vamos falar um pouco do capítulo 15 de Sociologia, quem faz e como se faz o Brasil. Bom, no Brasil é conhecido 2 formas de trabalho, a formal e a informal. A formal é regulada por regras, como carteira assinada, horas pré-estabelecidas de trabalho, direito às férias e ao 13º. Entretanto, nem todos são trabalhadores formais, pois, segundo os dados do IBGE de 2016, 8% da população estava empregada, porém sem carteira assinada. O trabalho no Brasil, ele data desde a época da colonização portuguesa, na qual utilizaram primeiro os índios para extrair o pau-brasil e posteriormente no cultivo de cana-de-açúcar. Esse trabalho ele era pesado e desgastante e se tornou pior com a escravização dos negros provindos da África algum tempo depois. O regime de escravidão ele não possuía direitos, o escravo não era remunerado, seu tempo de trabalho não tinha limites, não havia descanso e nem liberdade para escolher onde e para quem trabalhar. Porém, com a abolição da escravatura em 1888, o trabalho ele se tornou livre por lei no Brasil e desde então os trabalhadores vêm lutando pelos seus direitos cada vez mais. Florestan Fernandes foi um importante sociólogo brasileiro e ele mostra em seu livro, intitulado de A Integração do Negro na Sociedade de Classes, a passagem do regime escravista para o trabalho livre em nosso país. E como o negro liberto foi jogado na sociedade competitiva sem nenhuma habilidade para competir, pois não tinha acesso aos benefícios sociais como estudo e proteção. E assim, apenas reforçando os preconceitos enraizados nos costumes da sociedade, de que os negros eram inferiores e incapazes.
No ano seguinte à abolição da escravatura, a República foi proclamada e então, após 20 anos, houve um estímulo à vinda de imigrantes para o trabalho na cultura cafeeira. E a entrada desses imigrantes foi tão grande que a preocupação das vagas serem ocupadas majoritariamente por imigrantes aumentou. E em 1930 foi promulgada a Lei dos 2/3, que obrigavam as empresas a ter em seus quadros pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros. A abolição da escravatura, ela foi o primeiro marco na história dos direitos trabalhistas, e as lutas, elas continuavam, principalmente durante o período que é conhecido como Primeira República, que durante as décadas de 1920 e 1930, as ruas foram tomadas por movimentos e greves de trabalhadores que reivindicavam coisas como a redução da carga horária, regulamentação do trabalho infantil e feminino, e as leis para a proteção contra acidentes de trabalho, dentre outras coisas. O Brasil é um país que tem um passado extremamente escravocrata. Portanto, no início do século XX, o trabalho era associado ao escravo, ou seja, era associado a ser algo degradante. Isso veio mudar quando os imigrantes europeus chegaram e o trabalho começou a ser mais socialmente valorizado. Os imigrantes brancos europeus, que, mesmo pobres em seus países, tinham recebido alguma educação formal, sabiam ler e tinham conhecimentos rudimentares, o que propiciou o contato dos brasileiros com formas mais organizadas de pressionar o governo por melhorias. Além dos europeus, também vieram da região mais rural do Brasil trabalhadores que queriam uma condição de vida melhor nas cidades grandes. Também surgiu como uma grande bandeira política fazer com que o trabalho fosse aceito como uma atividade digna, que foi uma das bandeiras mais famosamente abraçadas por Getúlio Vargas, ficou conhecido como o pai dos pobres e o presidente dos trabalhadores. São Paulo, sendo o estado mais desenvolvido do país, abriu as portas para receber os imigrantes como força de trabalho, tanto os estrangeiros quanto os brasileiros da área rural. Entre 1935 e 1939, mais de 285 mil trabalhadores estrangeiros passaram pela hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo, e entre 46 e 60 foram recebidos cerca de 1,6 milhão de trabalhadores brasileiros de área rural. Nessa época, a capital paulista triplicou de tamanho e a população de origem nordestina aumentou em 10 vezes na cidade. Como dito antes, Getúlio Vargas foi conhecido como o pai dos pobres e o presidente dos trabalhadores, por ter criado coisas como a Carteira de Trabalho, em 1932, a Consolidação das Leis do Trabalho, no 1º de maio de 1943, e o salário mínimo, com muitos outros direitos do trabalhador. A Carteira de Trabalho veio não só como uma divisão entre o trabalho formal ou informal, mas como uma materialização de um vasto conjunto de direitos que, aos poucos, passaram a garantir ao trabalhador benefícios, como descanso semanal, as férias remuneradas, o sistema previdenciário, o seguro-desemprego, o 13º salário, a partir de 1962, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a partir de 1966. Na época em que a Carteira de Trabalho surgiu, além do espaço para o registro do empregado pelo empregador, tinha um espaço destinado a anotações policiais. Funcionavam como um atestado de conduta do trabalhador. Hoje em dia, a carteira de trabalho ainda continua como sinônimo de segurança e estabilidade. A busca por um trabalho com carteira assinada está no topo da lista de prioridades dos jovens que ingressam no mercado de trabalho. Apesar disso, cerca de 42% dos brasileiros economicamente ativos não têm suas atividades reguladas pela legislação trabalhista, ficando fora da proteção do Estado. Um dos episódios mais marcantes da história do trabalho do Brasil foi na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, que produzia cerca de 97% da borracha do mundo, cortou a exportação para os países inimigos, como principalmente os Estados Unidos, que a borracha é um material essencial para a indústria bélica e os Estados Unidos precisavam disso no momento. Portanto, entrou em acordo com o Brasil, com Vargas na época, e para uma exportação em massa na Amazônia, causando assim uma migração enorme de trabalhadores para a região. Após a abolição, as mulheres começaram a trabalhar principalmente com tecelagem e confecção. Elas eram cerca de 2/3 da indústria tecelã na época e lutavam por direitos de melhores trabalhos e independência matrimonial.
algo que até hoje ainda não é plenamente realizado. E as crianças, até o século XIX, foram vítimas de tráfico de escravos, muitas vezes sendo privadas de escolas e educação e sendo forçadas a trabalhar. Hoje, os abusos infantis são mais denunciados, ainda mais com a ajuda do Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990. Capítulo 27 de Filosofia, Estética e Introdução Conceitual. A palavra estética só foi introduzida no vocabulário filosófico em 1750 pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten. Para ele, a estética tem exigências próprias em termos de verdade, pois alia a sensação e o sentimento à racionalidade. Antes da continuidade a esse uso, utilizando a palavra estética em função dos julgamentos de beleza, seja na arte ou na natureza. Tarde no século XX, a multiplicidade de valores estéticos fez com que o objeto da estética deixasse de ser a criação voluntária do belo. Atualmente, o conceito foi ampliado para referir-se a julgamentos e avaliações, como também as qualidades de um objeto, as atitudes de um sujeito. Assim, o estético passou a denominar outros valores artísticos que não só a beleza no sentido tradicional. Enquadramos a estética em um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos pelas obras de arte e os sentimentos que despertam nos humanos. Ao longo da história, o conceito assumiu a função de substantivo, dando nome a diversos movimentos enquanto estudados, como exemplo a estética renascentista, realista, socialista e entre outros. Então, ao classicismo, os filósofos tentaram fundamentar a objetividade da arte e da beleza. Para Platão, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo, reconhece o caráter sensível do belo e reafirma sua existência no mundo das ideias, ou seja, garante sua existência plenamente. O classicismo vai ainda mais longe, pois reduz regras para a arte ser constituída com base no belo ideal. É o objeto que passa a ter qualidades que o tornam mais ou menos agradável, independentemente do sujeito que as percebe. Os filósofos empiristas Locke e Hahn acreditavam que a beleza não estava nos objetos, mas nas sensações do indivíduo quando os contempla. Ou seja, o julgamento de beleza deve ser muito mais a ausência ou presença do prazer em nossas mentes. No século seguinte, Kant debruça-se sobre julgamentos estéticos, afirmando que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Para ele, o objeto belo é uma ocasião de prazer, cuja causa reside no sujeito. Engel, em seguida, introduz o conceito de história ao estudo do belo. Para ele, a beleza muda conforme o passar do tempo. Essa mudança se reflete na arte e depende muito mais da construção cultural do que dos valores internos do belo. A questão do feio está implícita na problemática do belo. Por princípio, o feio não pode ser objeto da arte. No entanto, podemos distinguir de imediato dois modos de representação do feio. A representação do assunto feio, que causa estranheza, pois foge da ideia da cópia da realidade, mas atende seu objetivo, revela possibilidades e desperta sentimentos. O segundo caso é a forma de representação feia, que se desloca do assunto para um modo de representação. E só haverá obras feias quando mal feitas, quando não se atende ao seu objetivo. O conceito de gosto não deve ser encarado como uma preferência arbitrária e imperiosa da nossa subjetividade, pois a não abertura para o externo separa o ser de tudo que não atende ao seu próprio gosto, impedindo-o de experimentar. E essa atitude só pode levar ao dogmatismo e ao preconceito. A objetividade em relação ao objeto estético precisa estar mais interessada em conhecer, entregando-se às particularidades de cada objeto, do que em preferir. O hip hop é uma cultura de rua, que além de ser uma forma de arte, é um estilo de vida, uma forma de se afirmar como sujeito social e valorizar a identidade cultural, e possui várias vertentes. E por falar em vertentes do hip hop, temos o grafite. É considerada a cultura das minorias sem voz. Entre elas, simboliza coragem, pois caracteriza-se como ato de contravenção e é passível de punição. É válido pensar, muitas vezes a arte ruim em geral é feita em tom de protesto. As decisões tomadas na sociedade pouco favorecem as minorias e, quando fazem, ocorre por pressão. A grande questão é que, como forma de repressão, consideram o grafite como uma ação passível de punição. Pensemos, é considerada contravenção no âmbito da depredação do patrimônio público ou apenas fere o que chamam de bons costumes, disfarçando uma ideologia segregacionista? Bom, outros exemplos da cultura hip hop são o rap, que junta ritmo e poesia, com o MC, que canta de forma falada, e o DJ, que adiciona ritmo. E o break, que significa quebrar em inglês, caracterizado por expressões corporais e gírias de guerra. Lembrando que ele nasceu na década de 60 como forma de protesto no exército, pois os soldados mais novos estavam sendo quebrados em estatísticas de óbito. Quanto aos sentidos da cultura, para a antropologia refere-se a tudo que o ser humano faz, até mesmo as necessidades naturais, como comer.
A cultura determina o como fazer. Para a etimologia, é o cultivo do ser em seu processo de humanização. O ser humano só é cultural a partir da convivência com outros seres humanos, o que nos faz lembrar o sentido de pertencimento. Além disso, ela é passada adiante de acordo com as necessidades do grupo, por isso é plural, dinâmica e diversificada. Proporciona também a possibilidade de autoprodução, determina como ser humano, segundo as influências do grupo a que se insere o indivíduo. No senso comum, a cultura refere-se às produções artísticas usufruindo das linguagens artísticas populares ou eruditas. Não se deve, porém, confundir arte e cultura. José Teixeira Neto aborda que a cultura é a criação coletiva e para o coletivo, pois visa hábitos e costumes. Já a arte valoriza o diferente e a individualidade de seu criador, mesmo em eventos coletivos, por estarem sob direção ou criação de um indivíduo só. A cultura visa a instrumentalização dos indivíduos para que possam viver bem na sociedade, enquanto a arte visa o desenvolvimento e enriquecimento pessoal, provocando também a desestabilização, pois busca justamente o diferencial. Sabendo da diferença entre arte e cultura, precisamos falar sobre indústria cultural e cultura de massa. A indústria cultural surge com a industrialização. Nela, a arte vira mercadoria, pois agora, ao invés de buscar o diferencial, ela visa o padrão para atender o maior número de pessoas possível. O ser agora passa por um processo de reificação, pois deixa de ser fator modificante da sociedade e passa a ser um receptor passivo. Ocorre também a perda dos valores culturais, em função da monetização. Sobre cultura de massa, temos o conceito de gosto médio, que é aquilo que a maioria dos consumidores gosta. Adapta-se o que já existe, configurando a pasteurização. É o que ocorre com os iPhones, por exemplo. São constantemente remodelados, aproveitando o que deu certo nas versões passadas e adaptando coisas novas. Entrando no mérito da estética, o iPhone 11 foi muito questionado sobre sua aparência, levantando o questionamento do que é belo e subjetivo em função do consumismo. Isso torna-se cada vez mais relativo, haja vista que um número considerável de pessoas adquiriu a versão e já pensa na próxima geração do produto.